E aí galera, aqui vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes. Hoje, na nossa quinta aula, nós vamos continuar a aprender sobre nossas ferramentas. E hoje, uma delas é a ferramenta Cortar. A ferramenta Cortar funciona exatamente como no Photoshop. Ela serve para recortar e deixar apenas a área em que ela estiver selecionada. Porém, ela tem a vantagem de funcionar também no vetor. Então, clicando e arrastando, formando um quadrado, você pode ver que ficará cinza ao redor e uma parte branca, onde ao redor você vê um pequeno emblema de proibido. E na parte interna você pode mexer normalmente, esticando o quadrado, curvando e por aí vai. Depois de feito isso, se você quiser confirmar o seu recorte, você dá 2 cliques na tela. E aí tudo que ficar dentro desse quadrado será recortado, o que estiver fora vai ser excluído. Isso também funciona com bitmaps. Depois da ferramenta Cortar, nós encontramos a ferramenta Faca, que divide o objeto em vários pontos. Funciona exatamente como a ferramenta Forma. A diferença é que não com 2 cliques, mas apenas um clique você cria pontos. O diferencial também é de que esta ferramenta separa a linha, formando 2 pontos distintos, e não apenas um ponto, o que faz com que o objeto perca suas propriedades de cor. Lembrando que a ferramenta Faca não funciona com bitmaps. A nossa terceira ferramenta que acompanha a ferramenta Cortar é a ferramenta Borracha, que possui o atalho da tecla X. Apenas apertando X, essa ferramenta passará a ser ativa. Esta ferramenta funciona como o próprio nome já diz, ela apaga detalhes tanto de vetor quanto de imagens. Clicando e arrastando no objeto, você fará uma parte branca. Se for um vetor, isso será completamente editado com seus pontos. Em bitmaps, a ferramenta funciona exatamente como nos vetores. O diferencial é que os vetores passam a não ser corrigidos. Já os bitmaps podem ser restaurados, removendo ou modificando os pontos da imagem. E a última ferramenta que acompanha a ferramenta Cortar é o Excluir Segmento Virtual, que serve para remover segmentos sobrepostos em um objeto. Selecionando um determinado ponto e arrastando, todo o objeto que estiver dentro desse quadrante será removido. Em Propriedades e Contorno, lembrando que o vetor remove apenas o que tiver selecionado, isso inclui cantos, contornos e preenchimento. A nossa quarta ferramenta, e provavelmente uma das mais utilizadas no Corel, é a ferramenta Zoom. Ela é acionada com 2 atalhos. O mais conhecido e já como padrão do Corel é o Z. Selecionando essa ferramenta, ela fica ativa definitivamente. Como funciona este definitivamente? Se você selecionar com o clique do mouse nessa ferramenta ou selecionando o Z, quando você aplicar um determinado zoom, a ferramenta permanecerá ativa. Ela funciona tanto com um clique quanto arrastando e formando quadrados. Qual é a diferença? Com um clique você seleciona o quadrante mais próximo do seu clique, dando zoom no centro da tela em uma proporção que o próprio Corel define. Com o quadrado você pode pré-definir onde será feito o zoom. Para desfazer o zoom com apenas um clique, basta você utilizar o botão direito. Com o esquerdo você dá o zoom, com o direito você volta o zoom. Lembrando que esta é uma funcionalidade do Corel atual, o CorelDRAW X6. As versões anteriores é necessário segurar a tecla Alt. Basta fazer o quadrado com o botão direito. Na barra de ferramentas de zoom, nós encontramos algumas funções que podem facilitar o nosso trabalho, como escolher a porcentagem do zoom ou em algumas teclas para diminuir, aumentar, ampliar na largura da página, ampliar na altura da página, ou com alguma das mais importantes e mais utilizadas, que é aumentar para a página ou Shift F4 e aumentar todos os objetos, que é o F4. Nós temos também a ferramenta Zoom para a seleção. Quando você tiver alguns objetos selecionados, ela vai aparecer, fazendo com que você dê o zoom apenas no que estiver ativo. Qual a diferença dessas opções para o F2? O F2 aciona a ferramenta bem como o Z, a diferença é que ele só funciona apenas uma vez. Você aplica o zoom e logo depois disso a ferramenta de seleção volta a ser ativa, ou a ferramenta que você estava utilizando. Em trabalhos muito ágeis isso é extremamente importante, pois vai ter o caso de você precisar dar um determinado zoom e não sumir da ferramenta para não perder as funcionalidades. Agora nós vamos conhecer algumas das ferramentas de desenho, as mais utilizadas por pessoas que trabalham com vetorização. A primeira delas é a mão livre.
Não é necessário explicar muito essa ferramenta. Algumas das coisas que eu vou ensinar sobre ela servem para boa parte das outras. O que é necessário saber é que essa ferramenta trabalha especificamente com mouse ou com caneta de desenho. Como o próprio nome já diz, é a mão livre e você faz o desenho que bem entender. O diferencial está nas configurações da ferramenta, como por exemplo, qual é o ícone de início, como é o corpo do seu traço e como é o final dele, além de espessura do contorno e suavização da mão livre. A espessura do contorno pode ser mudada desde o início do desenho até ele concluído, porém a sensibilidade serve apenas para facilitar o seu desenho. Quanto mais sensibilidade você tiver, mais cantos arredondados serão feitos pelo próprio Corel. Quanto menos sensibilidade tiver, mais o seu desenho vai ser exatamente como foi feito. A segunda ferramenta de desenho é a linha de 2 pontos. 2 pontos porque basta clicar em um determinado ponto e arrastar para o segundo e é feita uma linha. As configurações dessa ferramenta são como as outras, muda-se a espessura, o corpo, o início e o fim, além de algumas configurações, como a ferramenta tradicional, a ferramenta perpendicular e a ferramenta tangencial. Logo depois, como nossa terceira ferramenta, nós encontramos o Bezier. Eu não sei se esta pronúncia está correta, eu sempre chamei de Bezier. Esta ferramenta funciona basicamente como recorte do Photoshop. De início é criado um ponto de princípio e quando você fizer o segundo você pode deixar ele reto, ou se você permanecer com o botão selecionado você pode arredondar esta linha, fazendo assim recortes exatamente como uma ferramenta caneta do Photoshop. O diferencial é que a ferramenta caneta no Photoshop recorta e no CorelDRAW se cria vetor. A nossa quarta ferramenta é a mídia artística. A mídia artística é a ferramenta utilizada para fazer traços de desenho bem particular. Ela contém alguns presets padrões do próprio CorelDRAW que você pode selecionar antes de fazer ou depois de pronto. Bem como a mão livre, você faz um determinado objeto e ela incorpora de acordo com o seu desenho. E você pode assim modificar de acordo com o que você quiser. Além das ferramentas de traço, você também encontra as ferramentas de pincel, as ferramentas de espalhador. Esta ferramenta usa muito o desempenho do seu computador. Também temos o caligráfico e por fim a pressão. Esta pressão tem uma peculiaridade com canetas de desenho. Quanto mais leve e mais forte você apertar a caneta, mais esse detalhe aparecerá. Em mouse isso costuma não dar muito certo. Logo depois da mídia artística nós encontramos um ambiente familiar, a nossa caneta. Ela funciona exatamente como a do Photoshop. Todas as mesmas funções deles funcionam com o Corel. O diferencial é o vetor. A nossa próxima ferramenta é o Basepline. Ele funciona principalmente para construção de gráficos, pois clicando em um determinado ponto e fazendo outro, a nossa linha passará a ser regulada de acordo com os pontos. Só lembrando que esta função só se conclui depois que o ponto é fechado. A nossa penúltima ferramenta é a polilinha. A polilinha funciona como a junção do Bezier e da mão livre. Quando você clicar em um determinado ponto e for batendo o seu mouse em outros pontos, ele ficará reto. Se você segurar o mouse, ele ficará manual. Esta opção também tem a sensibilidade do mouse. E por último, nós encontramos a curva de 3 pontos. Esta ferramenta funciona criando 2 pontos e um arrasto. Você clica, arrasta e depois seleciona a curvatura. É isso aí, galera, essa foi mais uma aula de CorelDRAW e se você deseja continuar assistindo as minhas aulas, se inscreva no meu canal. Não esqueça de avaliar esse vídeo. Falou, um abraço!